Aí eu libero vocês às 17h20, ok? Ao invés de 17h25, 17h20, sem aquele intervalinho de 5 minutinhos. Tá bom? E aí fica show de bola. E a gente fecha 100% esse bagulhinho. Lindões, saudade demais, como eu disse, né? Correria total, Bia. Essa semana teve um feriadinho de segunda, deu para dar aquela desacelerada, né? Semana passada fizemos um monte de exercícios envolvendo conjuntos, né? Fazendo nossa revisão de conjuntos e conversando com os meninos, né? Com o Chileno, com o Bruninho, com o Julinho, vimos que faltavam algumas coisinhas para poder finalizar o conteúdo total de vocês, ok? Quais conteúdos estão faltando? Então, faltava probabilidade, faltava que o Chileno está trabalhando combinatória com vocês, estava faltando probabilidade, se não me engano, polinômios e equações polinomiais e números complexos, né? Então, o que acontece? Conversando, nós chegamos à ideia, então, de que cada um pegava um pedacinho, né? Aí, para mim, sobrou números complexos, tá certo? Fica tranquilo, nós vamos fazer assim, com maestria, tá? Vamos trabalhar bem tranquilo. Complexo é uma matéria que de complexos só tem um nome, ok? Então, é um conteúdo muito light, muito simplesinho, muito facinho. Vamos usar um pouquinho de trigonometria, que vocês viram com maestria, né? Com o Julinho, a parte toda de geometria, de trigonometria, tá bom? Então, tá bem light. A partezinha aqui vai envolver trigonometria. E fechamos sem problemas esse conteúdo tudo. O Julinho, se não me engano, vai ficar com probabilidade, ok? E o Bruninho fecha com polinômios e equações polinomiais, tá bom? E o Chileno faz para a gente a parte de combinatória e raciocínio lógico, com bastante cuidado aí com vocês, para a gente fechar 100% do conteúdo. Tranquilo? Então, nossa missão hoje é trabalhar com os números complexos. Não mudou nada, né? Nós estamos falando de conjuntos numéricos, agora eu vou dar uma expandida. Vou sair da ideia dos números reais e chegar até os números complexos. Tudo bem, gatinhos? Sem problemas, entendeu? Beleza? Então, o Ju faz a parte de probabilidade, tá bom? O Xi faz a parte essa partezinha final, né? De combinatório e raciocínio lógico. O Brunão faz com vocês polinômios e equações. E eu finalizo aqui com os números complexos, tá bom? Então, reta final. Estamos finalizando nossa brincadeira, nossa aventura desse ano tão atípico, né? Mais interessante, deu tudo certo. Então, vamos fechar com chave de ouro, beleza? Então, olha só. Eu deixei já para vocês o material. O que acontece? O material que eu deixei lá para vocês no Google Class, ele é um material completo, tá? Como assim, Claudinho? Tem tudo. Eu coloquei 30 questões de propósito, tá? Envolvendo desde o básico, tá? Resolução de equações de segundo grau ali, ok? Com delta negativo, até a segunda lei de Moave, que é a lei da radiciação, que é a última parte que nós discutimos quando o assunto é números complexos. Então, nas 30 questões, eu escolhi 30 exercícios que envolvem toda essa frente que aborda, ou é abordada, no caso, né, pelos números complexos. Tudo bem? Hoje, sem segredo, nós vamos só dar aquela introduzida básica, entender, tá ok? Como surgiu a ideia dos números complexos, entender a unidade imaginária, tá ok? A potência da unidade imaginária e a forma algébrica. Dando tempo, eu chego com vocês até a parte de igualdade de complexos, tá ok? Na próxima aula, aí eu encerro a forma algébrica. Como? Discuto com vocês operações. Nós vamos aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir os números complexos, ok? Então, feito isso, termina a forma algébrica. Então, podemos entrar no que nós chamamos de forma trigonométrica. Usar um pequeno detalhe da matéria do Julinho. Uns detalhinhos bem tranquilinhos ali para dar um suporte, uma basezinha boa para a gente fechar a forma trigonométrica. Tranquilo? Vamos começar a nossa fantástica viagem pelo fantástico mundo dos números complexos. Então, gatinhos, começando a nossa ideia, então, né? Eu fiz um breve parâmetro histórico, ok? De como surge a ideia dos números complexos. O que acontece? Os números complexos, eles surgiram com a necessidade de resolução, ok? De algumas equações onde tinham sido geradas, no caso, por decomposição, fatoração, matéria do Chileno, né? Pega um polinômio, uma equação maiorzinha, e eu fatoro ela, particiono, tá?
essa equaçãozinha polinomial num produto de equações. Bom, às vezes de primeiro ou segundo grau. Tranquilo? Por que, Claudinho, primeiro e segundo grau? Porque primeiro e segundo grau são equações clássicas, né? Que nós conseguimos resolver sem nenhum problema. A de primeiro grau é só isolar o x, tranquilo? E a de segundo grau, Bhaskara nos presenteou aí com a fórmula máxima de resolução, que é a fórmula de Bhaskara. Então, quando eu pego um polinômio de grau 5, tá? E consigo quebrar ele em polinômios de 1 grau, primeiro grau, né? Ou equações de segundo grau, mais uma equação de primeiro grau, eu consigo resolver essa equação, ok? Usando critérios básicos. Equação de primeiro grau e fórmula de Bhaskara para as equações de segundo grau. Então, um carinha chamado Tartaglia, ok? Um matemático, que ele é clássico, tá bom? Vocês vão ver um pouquinho dele com o chileno, quando chegar em binômio de Newton, triângulo de Pascal, tá ok? Tartaglia é um cara que tem um monte de atribuições, tá ok? Que são circunstanciais para a matemática. Um deles é o triângulo de Pascal, que antes era chamado de triângulo de Tartaglia, ok? Então vocês vão ver isso mais na frente. Mas Tartaglia também ele vai presentear a gente com uma solução geral, uma equação de terceiro grau, envolvendo o conhecimento, ok? Das equações por Bhaskara. Ou seja, ele pega uma equação de terceiro grau, transforma ela em uma de primeiro e outra de segundo grau, ok? Produto de dois polinômios, sempre você vai guardar assim para mim. Multiplicando dois polinômios, o grau do primeiro é somado com o grau do segundo. Então, se eu tenho um polinômio de terceiro grau, ele teve origem em um produto de um polinômio de primeiro grau, uma equação de primeiro grau, e uma equação de segundo grau. Então, a multiplicação das duas é que gera a nossa equaçãozinha de terceiro grau. Então, Tartaglia, ele vai sugerir uma solução, tá, ok? Para as equações, uma solução geral, para as equações de terceiro grau, usando essas ideias básicas, as equações de primeiro e segundo grau, ok? Só que, até então, a ideia era resolver as equações de segundo grau, usando fórmula de Bhaskara, onde eu tinha um discriminante, o delta. Então, lá na formulazinha de Bhaskara, eu tenho menos b, mais ou menos raiz de delta, né, sobre 2 vezes a. Então, o que acontecia? Quando o delta era igual a zero, beleza, tinha solução, né? x1 era igual a x2. Nós vimos isso em função quadrática. Quando o delta era maior que zero, nenhum problema. A solução era real, né? Então, eu conseguia x1, x2 sem nenhum problema. Era menos b mais raiz de delta sobre 2a, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, dava para resolver. Então, delta igual a zero e delta maior que zero, não tinha nenhum probleminha. Tartaglia, então, ele só sugeriu essa solução deixando uma interrogação. Qual a interrogação que ele deixou? Tudo bem, uma equação de primeiro grau tem uma solução. Uma equação de segundo grau tem 2 soluções, né? E uma equação de terceiro grau tem que ter 3, né? Se eu conseguir uma solução real, e as outras 2? Eu sei que elas existem, mas eu não consigo expor esse negócio aqui nesse momento. Então, faltava ferramentas ou argumentações para Tartaglia dar esse passinho a mais, né? Ele sugeriu a solução, chegava nas equações com delta maior que zero e delta igual a zero, tinha solução para todo o modelo, mas os deltas negativos não tinha solução. Mas o Tartaglia já indicou que existe solução, mas até o momento não eram conhecidas dentro daquele contexto, tá, de ferramentas que eram disponíveis. Ok, gatinhos. Então, dando sequência na ideia de Tartaglia, surgem 2 italianos, tá? 2 matemáticos italianos. Um chamado Bombelli, tá, ok? E outro chamado Cardano. O que Cardano fez? Tá? Cardano também tem um monte de intervenções na matemática que são interessantes para nós. Okay? Então, o que eles fizeram? Tanto Cardano quanto Tartaglia, quanto Bombelli. Eles sugeriram, então, uma solução. Vamos aqui, então. Como Tartaglia disse, vai ter solução essa equação. Só que essa equação vai ter uma solução onde eu vou ter um probleminha no delta. O delta vai ser negativo. Então, eu vou ter que organizar isso aqui. De que maneira? Vou assumir que a solução existe. Ok? De que maneira que ele vai assumir que a solução existe? Eu vou tirar, ok? O probleminha do menos. Como assim, Claudinho? Olha aqui comigo. O que foi a ideia dos dois? Vou aqui na nossa whiteboard, ok? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, meus amores. Só para te mostrar a ideia. Depois eu vou te mostrar o geralzão. Olha a ideia dos nossos parceirinhos Cardano e Bombelli. Sugeriram a solução, ok? Para essas equaçõezinhas. Com esse modelinho aqui, deixa eu te mostrar. Só
uma breve historinha, para ficar massa. Matemática também é história. Olha que bonitinho. O que Cardano e Bombelli sugeriram? Tá? Uma equação, por exemplo, que tivesse o delta com esse probleminha aqui, bonitinho, só. Sei lá, estou resolvendo a equação de segundo grau, aí eu chego no delta igual, deixa eu colocar mais bonitinho, o delta igual, tá bom? Delta igual a menos 25. Então, segundo Tartaglia, tem solução, ok? Só que essa solução eu não consigo expor até Tartaglia com as ferramentas que tem. Então, o que Cardano e Bombelli sugeriram? Sugeriram o seguinte, vamos forçar um pouquinho aqui. Se a solução existe, vamos tentar imaginar essa solução, tá? Como é que vai ser essa solução? Então, não interessava, tinha menos b aqui, né? Menos b, aqui pro x, ó. Menos b, na equaçãozinha, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Bom, deixa eu colocar o bzinho aqui, que não tem problema. Bom, não vai dar problema pra gente, não. Então, aqui são as soluções sugeridas por Cardano e Bombelli. Tá bom? Menos b, mais ou menos raiz de delta, um cara negativo, não tem problema, ok? Sobre 2 vezes a. O que Cardano e Bombelli sugeriram? Fazer isso aqui, ó. A equação ficaria menos b, mais ou menos. Tirar o problema do menos, tá? De que jeito? Usando matemática básica. Como é que seria essa matemática básica, Claudinho? Ao invés de olhar menos 25, eu vou escrever 25 vezes menos 1. Claudinho, pode escrever isso? Claro que pode, sem nenhum problema. Sobre 2a. Agora, eu tenho uma multiplicação dentro de um radical. Nós vimos, com muito detalhe, né? As operações que envolviam radicais e potências. Quando eu tenho uma multiplicação dentro de um radical, eu posso colocar um radical para cada termo, sem nenhum problema, tá? Radical no primeiro termo, um radical no segundo termo, desde que estejam em multiplicação ou divisão, tá? Se estiver na divisão, radical em cima, radical embaixo. Se estiver na multiplicação, radical no primeiro, radical no segundo. Pronto. Então, essa foi a ideia dos dois. Ó. Usando a matemática básica, chegou nessa relação. Menos b, mais ou menos raiz de 25, vezes a raiz de menos 1. Tudo bem? Tudo isto sobre 2a. Uai, raiz de 25 é um número positivo. Números positivos, ou não negativos, no caso, né? Quando eu aplico raiz quadrada, tem solução. Essa solução nós vimos lá em conjuntos numéricos. Elas podem ser racionais ou irracionais. Quando são racionais? Quando eu consigo expor um número que, elevado ao quadrado, ok? Dá aquele número no radicando. Quando são irracionais? Quando geram dízimas não periódicas, mas continuam sendo reais. Então tem solução. Então aqui Cardano e Bombelli mostraram que tem solução. A solução tem essa carinha, ó. Menos b, mais ou menos, raiz de 25, nesse caso, 5, vezes a raiz de menos 1. Tudo isso sobre 2a. Pronto, resolveu o problema. A equação tem solução, ok? Só que o que deixava ela complexa, né, na análise que nós tínhamos até então, por isso que surgem complexos, por isso que os números chamam complexos, tá? Porque a solução era complexa para a análise da época. Tranquilo? Então, o que acontece? Agora eu consigo expor a solução. Só que essa solução, ela não tem uma solução real, cabível. Por que ela não tem uma solução que eu consigo analisar dentro de um contexto dos reais? Porque pintou algo que os números reais não aceitam, tá? Raiz quadrada de um número negativo. Tranquilo? Então, Cardano e Bombelli sugerem que essa solução exista, levando em consideração que a raiz de menos 1, a partir deste momento, vai ter uma situação, uma definição dentro da matemática. Cardano e Bombelli vão chamar esse cara de unidade imaginária. Ok? Então, Cardano e Bombelli vão chamá-la de unidade imaginária. Então, o que é a unidade imaginária? É com raiz de menos 1. Então, toda vez que eu estiver resolvendo uma equação dentro dos complexos, vai aparecer a necessidade de expor a raiz de menos 1, que para a gente, a partir de agora, graças a Cardano e Bombelli, é a minha unidade imaginária. Tudo bem? Tempos depois, ok? Alguns anos depois, surgiu um matemático fodástico.com, tá? Chamado Euler, ok? Ou escreve Euler, vamos chamá-lo de Euler. O que Euler disse pra gente? Ele falou, cara, fica muito
feio essa inscrição. Resolver essa equação e deixar esse raiz de menos 1 multiplicando aqui, fica sem estratégia, fica meio esquisito, fica sem parâmetro, né? Então, vamos dar uma organizada nessa equação. Então, o que que Euler vai sugerir? Euler vai sugerir que o raiz de menos 1 passe a ser visto, então, mas não na equação, como raiz de menos 1. Tá? Essa unidade imaginária, a partir de Euler, começa a receber um nome de, olha que bonitinha, izinho. Então, a partir de Euler, o raiz de menos 1 vai virar o izinho. Tudo bem? Claudinho vai virar o izinho. Então, toda vez que eu mudar dos conjuntos dos reais para o conjunto dos complexos, vai aparecer a unidade imaginária? Exato. Tá? Então, eu aceito que o raiz de menos 1 tem solução. E essa raiz de menos 1 é a unidade imaginária. Ok? E essa unidade imaginária, a partir de Euler, e para a gente agora na matemática pós-moderna, né, que nós estamos fodásticos.com, é o izinho. Tá? Onde apareceu o izinho, ali eu tenho dentro de conjuntos numéricos. Tá? Cuidado com o izinho. Dentro de conjuntos numéricos, onde apareceu o izinho, eu estou trabalhando com conjuntos números complexos. Tudo bem? Dada a nomenclatura, depois que Euler chama o raiz de menos 1 de I, aí vem os fodásticos. Aí vem Gauss, tá ok? Vem Moivre, vem a galera estudar os números complexos. Essa brincadeira que surgiu lá atrás com Tartaglia, passou por Cardano e Bombelli, chegou em Euler para Damone, quando chega nas mãos de Moivre e nas mãos de Gauss, esse trocinho cria uma estrutura espetacular. Que estrutura que cria? Tão espetacular, mas tão monstruosa, que surge então um novo conjunto numérico. Mas não é qualquer novo conjunto numérico. Surge um conjunto numérico tão fantástico que ele aborda todos os que nós conhecemos até agora. Então, os complexos pegam tudo que nós conhecemos e aborda um super power conjunto que eles vão chamar de conjuntos números complexos. Tudo bem? Não é bonitinha a história? Gostaram da história, gatinhos? Não é massa? Eu achei massa. Tudo bem, então, lindões? Então, surge lá atrás, com a necessidade da resolução das equações de segundo grau, onde o delta é negativo, ok? Até chegar na computação gráfica, até chegar na análise de corrente elétrica, até chegar em toda a estrutura que envolve esse sistema, né, de informática e de tecnologia que nós temos hoje dentro do contexto numérico, tá? Onde a gente não conseguia as soluções até então cabíveis. Não é bonitinho? Sem complexos, não temos tecnologias avançadas. Sem complexos, não temos análise, ok? Dentro de circuitos e resistores e companhia, ok? Energia elétrica e companhia, ok? Só é possível graças a esses carinhas que lá atrás deram uma ideia de uma solução para equações com delta negativo. Não é legal? Deixa eu voltar aqui e ver se vocês acompanharam. Todo mundo acompanhou a ideia? Não é bonitinha a história? O que vocês acharam da história? Julião, interessante, né, Júnior? Então não tem jeito, né? Não vai abandonar a gente, tá ok? Então a matemática é tão bela, tão maravilhosa, que ela cria toda essa análise para a gente ter uma base, tá? Um alicerce forte para construir esse novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos, ok? Então vamos lá, agora quero ver se você entendeu a ideia, tá bom? Então o que vai acontecer agora, bonitinhos? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. A partir da ideia de Cardano Bombelli, associada a Euler, e chegando na mão, ok? Chegando em mãos de Moivre e de Gauss, aí nós construímos toda a ideia dos complexos. A partir do estudo da unidade imaginária. Então, tudo vai começar com o estudo da unidade imaginária. Depois que eu entendo a unidade imaginária, que é o izinho, o raiz de menos 1, eu parto para as operações com os números complexos. Ok? Vem comigo. Ó, sossegadinho, nada de apavorar. Deixa eu te mostrar aqui o que eu preparei para vocês, amores. Olha só, aqui. Fiz aqui o nosso resuminho, tá? Eu faço sempre com vocês, para a gente ter ideia do que acontece. Aí eu construí aqui para vocês um resuminho. Então, uma equação de segundo grau, como surge a ideia? Como eu te disse, lá, o Cardano e Bombelli, surge a ideia de resolver as equações, onde o delta é negativo, né? E eu chamo esse delta negativo aqui de uma multiplicação de dois números reais, no caso, né? O 16, por exemplo, aqui na minha equaçãozinha. O menos 16 vira raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Para Euler, Cardano e Bombelli, o raiz de menos 1
é a unidade imaginária, que agora eu chamo de izinho. Então, qual que é a raiz quadrada de menos 16? É 4i, ok? Qual que é a raiz quadrada de menos 4? A gente agora é 2i, tudo bem? Qual que é a raiz quadrada de menos 7? Raiz de 7, izinho. Então, a partir de hoje, esse menos dentro da raiz quadrada vai simplesmente transformar-se numa equaçãozinha, onde o raiz de menos 1, para a gente, é a unidade imaginária. Bom, então nada de apavorar, lindões. Que eu fiz o parâmetro que nós conversamos agora. Olha que bonitinho. Começa lá em Tartaglia, Cardano e Bombelli, tá bom? Descartes aqui, olha que bonitinho. Ó. Descartes, eu não comentei sobre ele, né? Mas o Descartes, ele vai estar aqui junto com o Bombelli na ideia de assumir, ok? A raiz de menos 1 como sendo a unidade imaginária, o número imaginário, ok? Euler sugere nome e cai no colo desses dois monstros, ok? Que é Moivre e Gauss, onde todo conjunto complexo ganha forma, ganha vida e ganha cor, ok? E chega no nosso colo agora, tudo prontinho, só a gente aplicar as ideias dos caras. Tranquilo? Eu vou deixar deixei na verdade, eu acho, esse materialzinho para vocês, lá no Google Class, depois se você quiser dar uma olhadinha com mais carinho, tá bom? Olha só, coloquei aqui para ti, ó. Então, a unidade imaginária, para a gente, é a raiz quadrada de menos 1. Então, onde aparecer raiz quadrada de menos 1, a partir de agora, para a gente, é a unidade imaginária. Tranquilo? Então, raiz quadrada de menos 1 é o meu izinho. Tranquilo? Então, já pinta um negocinho bem interessante. Ó. Deixa eu te mostrar uma ideia aqui. Dentro dos números reais, não existe, dos reais que eu estou falando, hein? Não existe nenhum número que elevado ao quadrado tenha como resposta um valor negativo. Então já começa a mudar um pouquinho. Dentro do conjunto dos reais, não existe nenhum número que o seu quadrado seja negativo. Mas que eu digo menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. Joguinho de sinal. Tá? O menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Joguinho de sinal. Tudo bem? Agora, para os complexos, já muda um pouquinho. Olha só. Então, como eu já sei que a unidade imaginária... Vou colocar de vermelhinho. Como eu já sei que a unidade imaginária, ela a partir de agora para a gente é o meu izinho, e ela vale o raiz quadrada de menos 1, surge uma operação que então os reais não assumem, os reais não aceitam. Qual, Claudinho, que vai ser a operação? O quadrado de um número ser um número negativo, ok? Como é que fica essa brincadeira? Vou levar aqui, ó. Se eu elevar os dois lados ao quadrado dessa igualdade, ó, aqui é o quadrado, e aqui é o quadrado, olha o que vai acontecer. O quadrado da raiz vai cortar com o quadrado da potência. E eu chego nessa informação verdadeira, interessantíssima. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, a partir de agora, o único conjunto que vai aceitar, conjunto numérico, que vai aceitar o quadrado de um número ser negativo é o conjunto dos números complexos. A saber, o quadrado da unidade imaginária é sempre igual a menos 1, ok? O quadrado da unidade imaginária é sempre igual a menos 1. Beleza, bonitinhos? Pronto, agora criou toda uma história para a gente brincar com essas potências. Como é que funcionam as potências? Viaja comigo. Potência da unidade imaginária. Nós vamos brincar assim, ó. Potência de, quem é I? A minha unidade imaginária. Ela vai copiar um monte de informações dos números reais. Qual a primeira informação que ela vai copiar? Essa. Ó. E é um número, tá? Então, I elevado a zero é um número. Posso pensar também no I elevado a 1, no I ao quadrado, no I ao cubo, fazer aumentar, tá? A potência da unidade imaginária com números naturais. Então, 0, 1, 2, 3, vou fazer mais um. E a quarta, e a quinta, tudo bem? Até o I a sexta. E a sétima, e o I oitavo. Então, eu peguei as 9 primeiras potências naturais da unidade imaginária, tá bom? O que eu disse para você é o seguinte, ó. No primeiro momento, ela vai copiar a ideia dos números reais. Como assim, Claudinho? Por exemplo, I elevado a zero é um número elevado a zero. Lá na definição que nós aprendemos, dos números reais para a potência, sempre que a base, né, não for igual a zero,
todo número elevado a zero vale 1. Então, o i não é igual a zero. O i é a unidade imaginária. Ele vale raiz de menos 1. Então, todo número, com exceção do zero, elevado a zero, sempre tem como resposta 1. Então, a unidade imaginária não é diferente. I elevado a zero vai valer 1. Olha que bonitinho. Vai copiar mais uma informação. Uma informação. Todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Então, i é um número elevado a 1, então ele vai ter que ser igual a ele mesmo. Tudo bem? Então, i elevado a 0 vale 1, i elevado a 1 vale i. I ao quadrado sai dessa potência. Nós resolvemos aqui em cima. Ó. Ok? I ao quadrado vale menos 1. I ao cubo, aí começa a ficar bonitinho. Né? Para chegar nesse desenvolvimento, Gauss usou um pouquinho de matemática básica. Tá? Como é que Gauss resolveu essas expressões? Ele usou propriedades de potenciação. A saber aqui, meus amores, produto de potência de mesma base. Bom, como que funciona produto de potência de mesma base? Conserva a base e somos expoentes. Vocês viram comigo que toda propriedade de potenciação, elas valem indo, mas também valem voltando. Ou seja, uma vez que eu tenha ela aplicada, eu posso voltar antes da aplicação. Tá ok? Então, aqui Gauss vai usar produto de potência de mesma base. Como assim, Claudinho? Ele vai usar as potências menores para escrever as potências maiores. Como assim? Soma de naturais. I ao cubo, ele disse que pode ser escrito como i ao quadrado vezes i elevado a 1. Por que eu posso escrever assim, Claudinho? Pelo amor de Deus. I ao quadrado vezes i elevado a 1 é uma multiplicação de potência de mesma base. Então, se eu conservar a base e somar os expoentes, 2 mais 1 deu 3. Então, não mudou nada. Só que agora eu consigo resolver, ó. I ao quadrado vale menos 1. I elevado a 1 é ele mesmo. Menos 1 vezes i, menos i. Olha que bonitinho. Tudo bem? Ok. Usando essa mesma ideia, ele vai resolver as outras. Ah, colocar i. Então, usando essa mesma ideia, ele resolve as outras potências. Então, i à quarta, como é que ele escreveu? I ao quadrado vezes i ao quadrado. Por quê? I ao quadrado esse é o valor, e ao quadrado também aqui é o seu valor. I ao quadrado vale menos 1 vezes menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Joguinho de sinal. Né? E a quinta, opa, e a quinta também sei fazer. Ué. E a quarta eu já conheço, i elevado a 1. E a quarta vale 1, i elevado a 1 vale i. 1 vezes i, deu o próprio i. Olha que lindinho. E a sexta, oh, acabou a brincadeira. Posso escrever i à quarta vezes i ao quadrado. Porque i à quarta, Claudinho, vale 1. Ó. Facinho de fazer. I à quarta é 1. I ao quadrado é menos 1. 1 vezes menos 1 deu menos 1. E a sétima? Posso escrever i à sexta vezes i, sem nenhum problema. E a sexta acabei de fazer, dá menos 1. Que multiplica o izinho, elevado a 1 aqui, ó, que vale ele mesmo. Menos 1 vezes i, menos i. E a oitava? Só mais essa. Posso escrever i à quarta vezes i à quarta. Por que, Claudinho? I à quarta é 1. Então não tem graça, né? Então ficou 1 vezes 1, que dá 1. E assim ele foi resolvendo. Só que, quando ele continuou resolvendo essas potências, assim como eu já sei que vocês perceberam, meus amores, ele notou uma particularidade, né? Então ele resolveu i a 0, i a 1, i ao quadrado, i ao cubo, até a i à oitava. As 9 primeiras potências, ok? Aí ele observou uma curiosidade, que agora eu quero que você, assim como ele tem observado, como nós observamos aqui também, né? Você me destaque. O que está acontecendo com a resposta das potências, tá? Quando eu vou aumentando aqui o expoente de forma natural. E aí, gatinhos, o que vocês notaram? O que tem de interessante nessa transformação aí? O que está rolando com essas potências? Tanto Gauss quanto nós, né, também observamos agora. O que você notou de interessante? Ó, 2 respostinhas. Vamos ver aqui. O que nós notamos de interessante, assim como meu parceiro Gauss? É um ciclo, né, João? Estão sempre boa, muito boa. Interessantíssimo. É isso mesmo, eles estão se repetindo. Gauss também
observou essa repetição? Ele observou que elas repetiam num padrão. Qual que era o padrão de repetição? Elas repetem de 4 em 4 potências. Olha que bonitinho. Quando eu fiz i a 0, 1, i elevado a 1, i ao quadrado menos 1, i ao cubo menos i. E a quarta, 1, e a quinta, i, e a sexta, menos 1, e a sétima, menos i. E a oitava, 1 de novo. Então, está repetindo de 4 em 4 essas nossas potências, né? Da unidade imaginária. Uai, mas espera aí. Então, o que está acontecendo aqui na nossa análise? Vamos observar? Olha o que aconteceu aqui no comecinho. Vou colocar de preto. As primeiras potências naturais que ele construiu foram essas. Tá ok? I elevado a 0, i elevado a 1, i ao quadrado, i ao cubo. Depois repetiu de novo. Ó. I elevado a 0, i elevado a 1, i ao quadrado, i ao cubo. Vai repetir de novo. I elevado a 0, i elevado a 1, i ao quadrado, i ao cubo. Então, ele observou que sempre as potências vão voltar às mesmas relações. Quais relações? As 4 potências iniciais. Ou seja, sempre uma potência que eu pegar daqui para frente, ela tem uma ligação com o i elevado a 0, o i elevado a 1, o i ao quadrado e ao cubo. Gauss observou que esses expoentes, 0, 1, 2 e 3, são restos da divisão de qualquer número natural por um carinho especial. Vamos lá, igual Gauss, gatinhos. Qual foi o número que ele observou que são restos da divisão por ele, o 0, 1, o 2 e o 3? A telinha do chileno. E aí? 0, 1, 2 e 3 são os restos da divisão de qualquer número natural, ok? Por qual número? Essa é difícil, hein? E aí, bonitinhos? Dividindo qualquer número por esse carinha, os únicos restos que podem sobrar é 0, 1, 2 e 3. Qual que é esse carinha dessa divisão? Vixe, muita treta, vixe. E agora? Matéria, deixa eu passar aqui. Matéria do chileno. Nós chamamos essa relação, né, de algoritmo da divisão de Euclides. Algoritmo euclidiano da divisão, ok? Então, se eu dividir um número qualquer, ok, natural, por esse carinha, os únicos restos que podem sobrar é 0, 1, 2 e 3. Quem é esse número? Esse número, em especial, meus amores, é o 4, tá? Que coincide com o período de repetição da potência. Então, com essa ferramenta, o que Gauss conseguiu? Conseguiu mostrar para a gente que qualquer potência da unidade imaginária eu consigo resolver. Basta pegar essa potência, ok? E dividir pelo período de repetição. Qual que é o período de repetição? 4. Repete 4 em 4. Isso vai gerar um resto. Quem que é esse resto? Esse resto é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3. O que eu posso afirmar? Que o i elevado a essa potência é igual ao i elevado ao resto dessa divisão por 4. Não é interessante? Então, Gauss conseguiu fazer essa conexão, ok? Então, basta eu pegar essa potência grande e dividir pelo 4, que é o período de repetição, e tomar o resto. Tomando o resto, então, i elevado à potência grande é igual a i elevado, ok? I elevado a esse resto da divisão dessa potência por 4. Não é legal? Não é topíssimo? Não é interessante? Deixa eu te mostrar como é que funciona. Olha só que bonitinho. A ideia é mais ou menos assim, gatinhos. Ó. Olha que lindo. A ideia, deixa eu ver se está compartilhando bonitinho, é essa aqui. Ó. Se eu pegar, a partir de agora, uma potência qualquer natural, vou apagar, tá gravando, vou deixar lá para vocês. Se eu pegar uma potência qualquer natural, qualquer que seja ela, não importa, ok? Se eu tiver, por exemplo, i elevado a 253, ok? Qual que é o valor dessa potência? Pelo critério de Gauss que ele mostrou para a gente, basta eu pegar a potência e dividir pelo período de repetição. Qual que é o período de repetição? 4. Repete de 4 em 4. E tomar o resto dessa divisão. Então, não dá para fazer na calculadora, né, Claudinho? Não. Tá? Por que não? Porque eu preciso do resto. Quais são os possíveis restos para essa divisão? 0, quando a divisão é exata. 1,
2 ou 3, ok? Então, são os únicos que eu tenho que guardar. I elevado a 0, I elevado a 1, I ao quadrado e I ao cubo. I elevado a 0 é 1. I elevado a 1, I. I ao quadrado, menos 1. I ao cubo, menos I. Então, vamos dividir, juntinhos? Chegou o dia no quinto ano. Ó. 25 dividido por 4. Cabe 6 vezes. Subtraio. Sobra 1. Tudo bem? Porque 6 vezes 4 dá 24, né? Aí desce 3. Pronto. 13 dividido por 4 não dá exato. Então, cabem quantas vezes? Cabem 3. Isso dá 12. E sobra 1 de resto. Esse cara é um menor que 4. Então, a divisão acabou. Né? Terminei minha divisão. Esse cara é o meu resto. O que Gauss afirmou para a gente e nós também conseguimos observar? Que I elevado, ok? I elevado a 253 é igualzinho a I elevado ao resto de 253 dividido por 4, que no caso é 1. Então, I elevado a 253 é igual a I elevado a 1, ou seja, é o próprio I. Não é assim? Não é tranquilinho? Sabe como é que Gauss chegou nisso? Vou só te mostrar, mas não tem que sofrer não, tá? Ele fez o seguinte, ó. Olha a demonstração de Gauss. Tanto que é bonitinho. I elevado a N. Tudo bem? É algoritmo de Euclides da divisão. N dividido. Ele já observou que repete 4 em 4. Então, pelo período, isso vai gerar um quociente e vai sobrar um resto. Tá? Prova real. Como é que é a prova real? Prova real da divisão diz para nós o seguinte, ó, quociente vezes o divisor, ó, quociente vezes o divisor, mais o resto é igual ao dividendo. Lá do chileno, lembra da matéria do chileno? Quem divide, né, quem está sendo dividido, no caso, é o dividendo. Quem divide é o divisor. A resposta é o quociente. E quem sobra é o meu resto. Então, prova real da divisão diz para a gente que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ok? Eu chamei de R maiúsculo, né? Tudo bem? Substituindo aqui em cima, ó. Aqui em cima, olha o que vai acontecer. Não precisa se preocupar com isso aqui não, tá? Só para te mostrar a ideia de Gauss. I elevado a N é igual a I elevado ao valor que eu criei. 4 vezes Q mais R. Nós aprendemos que quando está somando um expoente, é porque era potência antes. Então, volto. I elevado a 4Q vezes I elevado a R. Olha que bonitinho. Quando eu estou multiplicando os expoentes, antigamente era potência de potência, volta. I elevado a 4 elevado a Q vezes I elevado a R. Nós resolvemos I elevado a 4 e observamos que I elevado a 4 é 1. Então, fica 1 elevado a Q vezes I elevado a R. 1 elevado a qualquer número é ele mesmo. Então, o que eu gerei aqui de interessante? I elevado a N é igual a 1 vezes I elevado a R. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, I elevado a N é igual a I elevado a R. Olha que lindo! E quem que é esse I elevado a R, Claudinho? Quem que é esse R? Esse R, meus amores, nada mais é do que o resto da divisão de N por 4. Olha o resto aqui. Ó. Então, segundo Gauss, a partir de agora, I elevado a qualquer potência natural é igual a I elevado ao resto da divisão dessa potência por 4. Claudinho, por que por 4? Porque 4 é o meu período de repetição da potência da unidade imaginária. Não é lindo? Ah, eu acho lindo. Deixa eu voltar aqui, então, para a gente conversar. Dúvidas? Vocês entenderam a ideia? Eu também acho, ó, eu acho que Gauss também não era desse mundo, não. Foi um presente, né? Ele veio como presente. Veio numa nave espacial, ficou um tempinho aqui, depois ele disse que morreu. Acho que não. Acho que ele só voltou para o planeta Terra, lá para o planeta de origem, né? Igual Elvis. Elvis não morreu, só voltou para casa. Então, é isso que aconteceu. Ele é fantástico. O nosso brother Gaussinho, ele vai dar um tanto de contribuição para essa matemática que só perde, na minha opinião, tá? Para Newton e Leibniz, lá quando eles criam a teoria do cálculo, né? A teoria do cálculo que vai dar embasamento para toda essa estrutura, essa leva, tá, de conhecimento que nós temos dentro da matemática, quando o assunto é cálculo, ok? Derivadas, integrais, limites e companhia.
ok? Na minha opinião, o único que supera um pouquinho, tá? Nosso amigo Gauss aqui é justamente Leibniz e Newton com a sua teoria do cálculo, ok? Mas tem caras magníficos aí também, tá? Tem Fermat, que é monstruoso, ok? Temos a escola pitagórica, que é fantástica, tá? Temos Euclides com a sua construção da geometria, que é fantástica. Então, nós temos aí grandes matemáticos na contribuição dessa construção matemática, do conhecimento matemático. A minha pergunta é, eu vou deixar você pensar um pouquinho agora. Até aqui, amores, tem alguma dúvida? Joãozinho, Júnior, Bia, Suelen, Max, galerinha, todo mundo acompanhando? Que bonitinho. Então, a partir de agora, potência da unidade, só vizinho, tá? Toda vez que pedir para calcular a potência da unidade imaginária, basta você pegar a potência grande e dividir por 4. Quem é o 4? No caso, o ciclo de repetição, né? Da unidade imaginária, da potência da unidade imaginária. Então, divido por 4. Ah, Claudinha, eu pego o quociente? Não. Vou tomar o resto. Qualquer número natural dividido por 4, os únicos restos que podem sobrar somente, né, o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, qualquer potência vai ser igual a i elevado a 0, ou i elevado a 1, ou i ao quadrado, ou i ao cubo. Então, quais que eu tenho que guardar? As 4. I elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é ele mesmo, é i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i. Guardou as 4, nenhuma potência mais é bicho de 7 cabeças para gente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, então? Então, vamos aqui, ó. Eu deixei para vocês alguns exemplos aqui, amores, para vocês pensarem, tá? Vou deixar você pensar neles e já corrigimos juntos. Tá aqui, ó. Coloquei aqui uma chargezinha que eu achei ela muito engraçada. Olha só. Essa eu adoro. Olha que bonitinho. Ele tem um amigo imaginário. Olha aqui. A unidade imaginária. Eu achei ela muito legal. Essa chargezinha é fantástica. Outra aqui é essa, né? Por que não podíamos ficar juntos? É complexo, né? Raiz de menos 1 é complexo. Só para dar uma descontraidinha, bonitinhos. Aqui as potências. Então, só as 4 que eu quero que você guarde. I elevado a 0, I elevado a 1, I ao quadrado e I elevado ao cubo, tá ok? I elevado a 0, 1. I elevado a 1, I ao quadrado menos 1, I ao cubo menos I. Qualquer outra potência, basta dividir ela por 4 e tomar o resto. Ok? Quero ver se você entendeu. Aqui é a nossa missão. Ó. Calcule as potências da unidade imaginária aí. Eu coloquei I a oitava, I a nona, I a quarta, I elevado a 91, menos I elevado a 36. O que acontece aí para mim, gatinhos? Tenta resolver para mim. Deixa eu ver o que sai. Resolve aí, deixa eu ver o que acontece. Aí eu vou te ensinar um macetezinho que, pelo amor de Deus, esse macetezinho só serve para a unidade, da potência da unidade imaginária, tá? Então, o macete tem que tomar muito cuidado para usar, tranquilo? Como para a potência da unidade imaginária. A única coisa que importa para a gente é o resto da divisão, então não preciso sofrer muito com essa divisão não, tá bom? Já te mostro como é que funciona. Um minutinho, não demora, senão nossa aulinha vai embora. Eu adoro números complexos, gatinhos, adoro. Tem parte da matemática que eu sou apaixonado. Combinatória, probabilidade, tá? Números complexos, eu sou apaixonadíssimo. Acho fantástico. De uma ideia desse tamanhozinho, cria-se toda uma estrutura numérica. É muito louco, né? Muito doido. E quando você trabalha com números naturais, aí tem os 5 axiomas de Peano na Constituição. Os inteiros só são possíveis graças aos naturais. Então tem uma conexão aí, né? Os racionais. Então eu tenho a construção dos racionais baseada nos inteiros. Tenho os reais baseada nos irracionais e nos racionais. Então tudo conectadinho, né?
Já os complexos, não, né? Eles surgem com a necessidade de expansão. Eu preciso expandir o conjunto. Aí surge, então, a ideia de Cardano e Bombelli e companhia. Muito top. Um minutinho, senão enrola nossa aulinha. Não dá tempo de resolver. Divide por 4 e toma o resto. Vamos, pensa, olha o que está virando e ataca o probleminha. Enquanto vocês vão observando aí, vou só colocar aqui na whiteboard, tá bom? Os nossos numerozinhos. Para a gente atacá-los juntos aqui. Gatinhos, eu estou encantado com esse processo tecnológico aqui. Então, vou colocar todas elas aqui, ó. Então, a primeira delas, e a oitava e a nona é a segunda, né? Então, e a oitava, vou colocar aqui. Letra A e a oitava. Letra B e a nona. Letra C, i elevado a 14. Letra D, i elevado a 91. E letra E, menos izinho elevado a 36. Bom? Ficou feio o meu 6 aqui, deixa eu ajeitar ele. Menos 1, menos i elevado a 36. Vamos lá, então? Todo mundo conseguiu aí decifrar o movimento decaro? Bem simplesinho? Não tem sofrimento, só dividir, ok? Então, eu vou corrigir e já volto lá para a gente conversar antes de fazer o segundo exemplo, que é mais bonitinho. Eu achei mais bonitinho. Então, vamos só corrigir juntinhos aqui. Aqui na nossa telinha, vou colocar de vermelho. O que é que nós temos, então, bonitinhos? Segundo Gauss, nós vimos que é verdade, basta pegar a minha potência e dividir por 4. Então, 8 dividido por 4 cabe em 2 vezes. Subtraio, deu 0. Ok? Então, i elevado a 8 é i elevado a 0, que vale 1zinho. Já aprendemos agora. Tudo bem? I elevado a 9. Aí ficou fácil, né? Pego 9, divido por 4. Cabe em 2 vezes. Subtraio, sobra 1. Então, i elevado a 9, no caso aqui, é igual a i elevado a 1. Ou seja, é o próprio izinho. Tudo bem? I elevado a 14. Vamos lá. 14 dividido por 4. Cabe em 3 vezes. Menos 12, porque 4 vezes 3 dá 12. Sobram 2 de resto. Então, i elevado a 14 é i ao quadrado, que no caso vale menos 1. Tudo bem? I elevado a 91, não tem mais graça. I elevado a 91 divido, né? Por 4. Vão caber quantas vezes? 9 dividido por 4 cabe em 2 vezes. Sobra 1. 11 por 4 cabe em 2 vezes. Sobram 3, ó. Ok? Então, o resto aqui deu 3. I elevado a 91 é i ao cubo, que no caso vale menos i. A letra E tem que tomar cuidado só com o sinal, né? O i é um número. Nós aprendemos que quando a base é negativa e o expoente é par, sempre a resposta fica positiva. Então, menos i elevado a 36 dá mais i elevado a 36. 36 eu posso dividir por 4, ó. 36 dividido por 4 cabe em 9 vezes. 9 vezes 4 é 36, sobra resto 0. Então, i elevado a 36 é i elevado a 0, que vale 1. Não é facinho? Não é bonitinho? Então, não tem sofrimento. Viu aí? Então, quando a ideia é potência da unidade ordinária, não tem o que sofrer. Ok? Pega uma potência, divido por 4 e toma o resto. I elevado a essa potência é igual a i elevado ao resto dessa divisão por 4. Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui. Lindões. Dúvidas? Ó, Joãozinho, show de bola, Joãozinho. Então, dúvidas? Tranquilo? Sem segredinhos?
Natália, que bonitinho, saudade, Natália. Tranquilo? Então, gatinhos. Então, Bia, show de bola, nada de sofrer, tá? Então, a nossa ideia é essa. Tranquilo? Pega a potência, divide por 4, pega o resto. I elevado à potência é igual a I elevado ao resto dessa divisão por 4. Tranquilo? Vamos pensar na B, então? Então, a letra B, para você pensar aqui para mim. A letra B que é bem mais interessante. Olha o que acontece na letra B. É um exercício da Unicamp, tá? Bem bonitinho, bem simplesinho. Fala assim pra gente. Chamamos de unidade imaginária e denotamos por I o número complexo tal que I ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, o I é igual a raiz de menos 1. Ok? Então, ele me dá uma soma. I elevado a 0, mais I elevado a 1, mais I ao quadrado, mais I ao cubo, mais I à quarta, e vai embora. Até o I elevado a 2003. Qual que é a resposta dessa soma? Vai lá, gatinhos. Pensa para mim. 2 minutinhos. Me conta quanto deu isso aí. Qual que é a letra? É A? É B? É C? É D? Deixa eu ver o que acontece. Suave, vê o que está rolando. Vai pintar uma propriedade interessante aí, tá? Uma ideia bem interessante aí. Vamos ver se você consegue observar o que tem de interessante. Um minutinho, pode demorar. Ó, que bonitinho! Adorei, gatinhos. Já chegamos ao veredito. Todo mundo conseguiu chegar aí? A resposta, gatinhos? Quanto deu? Esse probleminha é um probleminha bem interessante, tá? Para a gente brincar. Ele é bem interessantezinho. Porque tem um monte de caminho que você pode fazer, né? Um é lógico, tá? Um caminho é lógico. E outro caminho usa uma matéria bem interessante que vocês viram. Não sei quem deu, né, para vocês. Mas ela é bem legalzinha de mexer, que é sequências numéricas, né? Progressões aritméticas, progressão geométrica. Ricardo, você observou que aqui é uma progressão geométrica, né? Mas uma ideia que é totalmente lógica. Bem sem segredo. Deixa eu retomar aqui. Ó, Nath, boa, Nath! Juninho, show de bola! Joãozinho, é isso aí, bonitões. Adorei! Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Viu que não tem segredo? Então, olha que bonitinho. Lembra que eu te falei? Vamos resolver então? Ó, vou colocar aqui na telinha de novo. Tem 2 caminhos, tá? Para a gente brincar. Quais são danados esses caminhos? Um é lógico, ok? Um é só raciocínio lógico, usando a condição de que... Vou colocar de preto. Usando a condição de que elas repetem de 4 em 4, ok? E como eu tenho 1, menos 1, I e menos I, ok? Então, aí, ó, 1, I, menos 1, menos I. Então, vai dar uma... Quando eu somo, acontece um trocinho bem interessante. Então, o que vai rolar aqui? Olha que bonitinho. Nós temos a seguinte coisinha de soma, né? As seguintes relações de soma. I elevado a 0, mais I elevado a 1, mais I ao quadrado, mais I ao cubo, mais I à quarta, e vai embora. Até mais I elevado a 11, 2011, mais I elevado a 2012, mais I elevado
a 2013. Tudo bem? Então, essa é a soma que ele quer que nós analisemos. Beleza? O que você vai anotar aqui na relação? O que nós vamos observar? Vou colocar de azul aqui. Bom, se eu observar a resposta das potências, eu tenho a seguinte sequência. Aqui dá 1, aqui dá I, tudo bem? Aqui dá menos 1, aqui dá menos I, tudo bem? Então, esse conjuntinho aqui aconteceu para a gente primeiro. Menos I. O I à quarta dá 1 de novo e vai embora. O I elevado a 12 dá... O I elevado a 11 dá menos I. O I elevado a 12 dá, no caso, né, dividido aqui, vai dar exato, vai dar 1. E o I elevado a 2013, dividindo ali por 4, vai dar I elevado a 1. Tudo bem? Gatinhos, de 4 em 4 ela vai cortar. Porque, ó, mais 1 menos 1, vou colocar de vermelhinho aqui, ó, que bonitinho. Ou de verde, só cortando. Ó, mais 1 menos 1, elas vão se cortar. I menos I também vão se cortar. Quando termina aqui no menos I, quer dizer que existe um I positivo aqui para trás, que também cortou. Esse 1 vai cortar com um positivo aqui. Então, eu consigo anular até o 2011, ó. Essa soma aqui vai dar 0. Tudo bem? E vai sobrar o que para a gente? Vai sobrar 1, que é a resposta à potência dia 2012, e I, que é a resposta à potência de elevado a 2013. Então, essa soma vai dar exatamente 1 mais I. Que magistralmente, vocês encontraram aí magnificamente, é a letra D, né, como resposta. Paulinho, você disse que tem outro caminho. Tem outro caminho. Eu não sei quem deu sequências numéricas para vocês. Mas, aqui, se eu observar, ó, tá? Outro jeitinho. Veja. Outra maneira, tá bom? Sem usar a lógica, o raciocínio lógico. A construção. Se eu observar essa sequência, ó, I elevado a 0, I elevado a 1, I ao quadrado, até I elevado a 2013, é uma progressão geométrica. É PG. Só que não é qualquer PG. É uma progressão geométrica onde a nossa razão... Deixa eu só voltar aqui. Quem deu para vocês esse negócio? Deixa eu voltar aqui, amores. Quem deu sequência numérica para vocês? PA e PG. Foi Bruninho ou Chileno? Quem, gatinhos? Foi Bruninho ou Chileno? Chileno? Então, show. Chileno falou para vocês de progressão geométrica, onde todo termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Né? Por exemplo, 2, 4, 8, 16 é uma PG, onde a razão é 2. Porque 4 é 2 vezes 2. 8 é 4 vezes 2. Ok? 16 é 8 vezes 2. Então, todo número, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Ok? Aquela sequência, I a 0, I a 1, ok? I ao quadrado, é o cubo, assim vai, ela é uma PG. Tá? É uma progressão geométrica, deixa eu voltar lá com você, onde a razão, tá? Lembra da matéria do chileninho? A razão de uma PG, eu sempre tomo como a divisão de dois termos consecutivos. Se eu pegar, por exemplo, o A2 dividido pelo A1, olha que bonitinho. O A2 é I elevado a 1. O A1 é I elevado a 0. Isso vai dar I sobre 1, né? Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a razão dessa PG é I. Tranquilo? Aí é uma soma dos termos. Como é que eu faço soma de N termos? Soma de N termos de uma PG é o primeiro termo vezes 1 menos a razão em cima, 1 menos a razão embaixo. E a razão de cima é elevada à quantidade. Agora, tem que tomar cuidado só com essa quantidade. Bom? Olha que bonitinho. Quantos termos eu tenho nessa PG? Eu tenho exatamente 2014 termos. Claudinho, por que é 2014 termos? Porque eu comecei a contar a partir da potência zero aqui. Ó. Tá? Então, eu tenho 2014 termos. Resolvendo essa continha, olha que bonitinho. Soma de 2014 termos é igual ao primeiro termo, I elevado a 0, vezes 1 menos a razão, né? A razão aqui é I. Então, I elevado à quantidade. 2014
e 14. Tudo bem? Sobre 1 menos a potência, que é o i. Tranquilo? O que é que vai dar aqui para a gente brincar? Olha que interessante. I elevado a 0 é 1. I elevado a 2014, minutinhos, I elevado a 2014 vai ser igual a I elevado ao resto da divisão de 2014 por 4. Qual que é o resto da divisão de 2014 por 4? O resto da divisão de 2014 por 4 é justamente, olha que bonitinho, vou colocar aqui, ó, 2014 dividido por 4, ok? Isso vai dar quanto? Se eu tomar 2014 dividido por 4, isso dá exatamente, pegar direto, né? 503, não é isso? 503 vezes 14, vamos fazer conta. Dá 12, vai 1, né? 0 dá 1, 5 dá 20, é 2012. Então, sobrou aqui pra gente e, olha que bonitinho, vai sobrar o resto 2. Então, isso é exatamente I elevado a 2. Tudo bem? Sobre 1 menos I. Tranquilo? I ao quadrado é menos 1. Então, ficou 1 menos 1. 1 menos menos 1. Sobre 1 menos I. Tranquilo? Só outro caminho, tá bom? Nem vou aprofundar muito nesse, não. Porque vai pintar uma operação que daqui a pouco nós vamos brincar com ela. Então, sobrou menos 1 aqui. Então, a soma desses 2014 termos é 2 sobre, já tirei 1, tá? Porque 1 vezes qualquer coisa, né? 2 sobre 1 menos I. Olha que bonitinho. 2 sobre 1 menos I. E agora, Claudinho, como é que eu resolvo? Isso aqui é uma operação que nós chamamos de divisão de complexos na forma algébrica. Como é que eu resolvo? Daqui a pouquinho eu chego nela com vocês. Nós vamos multiplicar o termo conjugado em cima e embaixo, mas para isso eu preciso saber o que é o termo conjugado. Tudo bem? Tranquilo? Gatinhos, é outro caminho. Enxergar como um APG. Aí a solução a partir daqui, aí é uma operação envolvendo a forma algébrica. Não é bonitinho? Não é bonitinho a ideia? Então a ideia é essa. Ou eu resolvo usando a lógica, ou eu resolvo usando soma de PG, tá? Soma de termos de uma PG finita. Tá vendo? Porque eu sei onde começa e onde termina. Tranquilo? Beleza? Claudinho, e agora? Aquela partezinha da divisão. Espera aí que eu já chego lá com vocês. O que falta para a gente chegar nas operações é entender a chamada forma algébrica. Todo complexo ele pode ser escrito, ok? Usando uma nomenclatura única, só dele. Ok? Só os complexos vão usar essa nomenclatura que eu vou te mostrar. Como funciona essa nomenclatura? Vamos lá, então? Aqui ainda presente Gauss. Ok? Gauss e Moavre. Olha o que é que vai acontecer, bonitinhos. Aqui está gravadinho. Vou colocar lá para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu te mostro essa divisão. Olha o que é que vai acontecer aqui, então. Quando eu quero trabalhar com a chamada forma algébrica, então a resposta aqui, letra D de jeans. Ok? Resposta, letra D de jeans. Vamos lá, então. Olha o que que acontece na forma algébrica. Todo número complexo, ele pode ser escrito da forma A mais BI, onde o número A e o número B são números reais. Ok? O cara que não acompanha a unidade imaginária, ele é chamado de parte real. O cara que acompanha a unidade imaginária, que multiplica a unidade imaginária, o Bzinho, ele é chamado de parte imaginária. Então, todo número complexo, ele é composto por dois parâmetros. Um parâmetro que é chamado de parte real e outro parâmetro que é chamado de parte imaginária. Todo complexo é da forma A mais BI, ok? Então, A é a parte real, B, o cara que acompanha, só quem acompanha. Quem está multiplicando a unidade imaginária é a minha parte imaginária. Por que isso é importante? Porque é a partir daqui que eu opero, que eu somo, subtraio, multiplico, ok? Divido, beleza? Por exemplo, o complexo 2 mais 3i. O 2 não está junto com a unidade imaginária, então ele é chamado de parte real. O 3 multiplica a unidade imaginária, então ele é chamado de parte imaginária. Então, parte real 2, parte imaginária 3. Então, 2 mais 3i é o meu complexo completo, onde a parte real vale 2 e a imaginária vale 3. Tudo bem? Z é igual a menos 1 mais i. Menos 1 não acompanha a unidade imaginária. Então, ela é
minha parte real. Quem está multiplicando o izinho? Quando ele não aparece aqui, ó, mas o i está aparecendo, mas o coeficiente dele é anulado, aqui ó, não aparece, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que ele vale 1. Então, a unidade imaginária aqui, ó, tem como companheiro o coeficiente 1. Então, quem é a parte imaginária? A parte imaginária é 1. No caso do Z2, que é menos 1 mais i, a parte real vale menos 1 e a imaginária vale 1. Tudo bem? Alguns complexos, eles são classificados de maneira mais bonitinha. Como assim? Não aparece de jeito nenhum, tá? Nem parte real ou não aparece a parte imaginária, tudo bem? Quando não aparece a parte real, quando o carinha que está sendo escrito é só a parte imaginária, que é o caso do Z3, ó, a parte real não apareceu, não quer dizer que ela não exista, tá? Ela vai existir. Só que nesse caso, esse coeficiente vale 0. Tudo bem? Então, quando a parte real vale 0, o meu complexo é chamado de imaginário puro. Tá? Então, quando o complexo é imaginário puro? Quando a parte real for igual a 0. Tranquilo? Quando ele é real puro? Quando a parte imaginária for igual a 0. Opa! Aí tem um probleminha. Né? Qual o probleminha? Então, quando a parte imaginária é igual a 0, o meu complexo é chamado de real puro. Só vai aparecer a parte real. Com isso, tem um salto gigantesco. Tá? Tem um boom gigantesco na nossa brincadeira agora. Por quê? Ele vai incluir dentro dos complexos todos os números reais. Opa, olha que expansão maluca. Todo número real, a partir de agora, é um número complexo. O que acontece com o número real, então? A parte imaginária é igual a 0. Ok? Então, todo número real é complexo. Porém, nem todo número complexo é real. Por quê, Claudinho? Porque vai aceitar a unidade imaginária. A unidade imaginária é o raiz quadrada de menos 1. Se é o raiz quadrada de menos 1, os reais não admitem tal solução. Ok? Então, leva para a vida, meus amores. Todo número real é complexo, mas nem todo complexo é um número real. Tudo bem? O que acontece nos números reais? A parte imaginária é igual a 0. Tudo bem? O que acontece nos imaginários puros? A parte real é igual a 0. O que significa para a gente, então, Claudinho? Significa isso. Aqui só as ideias, tá? Parte real é 2, imaginária é menos 3. Parte real, menos 1, imaginária é 4. Parte real, 0. Imaginária, 7. Parte real, 9. Imaginária, 0. Esse X aqui, ó, é um real puro. Esse T, um imaginário puro. Todo real é complexo. Nem todo complexo é real. Por quê? Porque alguns complexos admitem a solução do raiz de menos 1, criando o conjunto deles apenas, ok? Esse último aqui, ó, parte real, menos 2/5, e imaginária, igual a 3. Tudo bem? Olha como é que fica nosso conjuntinho agora, gatinhos. Os nossos conjuntos numéricos. Todo número natural é inteiro, ponto. Todo inteiro é racional, ponto. Todo racional é real. Todo irracional, que são as dízimas não periódicas, é real. E todos os números complexos agora vão abordar os conjuntos numéricos até então conhecidos. Por quê? Todo e qualquer número real, a partir de hoje, é um número complexo. Não é bonitinho a ideia? Então, o que é que acontece nesse momento, meus amores? Bom, tá? Nós expandimos. Pof. O que aconteceu? Todo número real é um número complexo. Só que a parte imaginária dele vale 0. Bom, todo número real é um número complexo. Só que a parte imaginária dele vai valer 0. Perguntinha. Todo mundo entendeu a ideia? Todo mundo entendeu, gatinhos? A ideia? Que bonitinho! Show de bola! Então não tem segredo. Tá vendo que bonitinho? Então os complexos, como eu disse para você, de complexos, só um nome. Lá dado por Tartaglia. Tartaglia sugeriu a solução complexa. Então, x ao cubo mais p, né, igual a 0, tem solução. Uma solução, uma equação de primeiro grau, uma solução com equação de segundo grau. Onde o delta for negativo,
for negativo no caso da equação de segundo grau, ali a solução chega a ser complexa. Né? Por que complexa? Não aceito solução dentro dos reais. Mas aí vieram todos aqueles outros monstrinhos e criaram as soluções. Beleza? Então leva para a vida. Todo número real é complexo, ok? Todo número real está inserido no conjunto dos complexos. O que ele tem diferentão? A parte imaginária é igual a zero. O seu Bzinho vale zero. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos finalizar a ideia, que agora tá ficando massa. E aí, tá bonitinho por enquanto? Tô adorando, cara. Eu adoro. Vocês viram que eu empolgo, né? Com o complexo. Eu acho muito legal. A ideia é muito doida, né? Então eu fico bem empolgadão. Vamos lá, lindinhos. Deixa eu voltar aqui para a gente começar a entender as ideias, tá bom? Então, todo complexo a partir de hoje é da forma A mais BI, ok? Onde A, o carinha que não acompanha a unidade imaginária, é a minha parte real. O meu Bzinho é a minha parte imaginária. B é quem acompanha a unidade imaginária, tudo bem? Só quem acompanha. A primeira operação, bem interessante que aparece para a gente, meus amores, é a igualdade de dois complexos. Bom, Claudinho, o que é igualdade? A igualdade é simples de analisar. Dois complexos são iguais quando são totalmente iguais. Como assim, Claudinho? Que trem mais doido. Dois complexos, Z1 e Z2, são iguais se forem iguais às suas partes reais e, olha o E, talvez de conexão. Então, são iguais às partes reais e iguais também às partes imaginárias. Ou seja, é tudo igual, ok? Então, dois complexos são iguais quando as partes reais são iguais e as partes imaginárias também são iguais, ok? Dois complexos são iguais quando as partes reais são iguais e as partes imaginárias também são iguais. Vamos ver se você entendeu a ideia. A ideia é simples, bom? Vem que vem comigo. Deixa eu só pegar aqui os slides que eu preciso, bonitinhos. O slide, no caso, é esse cara aqui. Tan, tan, tan. Uai, deixa eu tentar ajeitar aqui que tá dando problema. Aqui. Esse carinha. Pronto. Vamos entender então, né? Então, o primeiro exemplo não tem graça. O primeiro exemplo aqui está bem sossegadinho. Ele falou assim para a gente, no primeiro exemplo. O complexo Z1 é igual ao complexo Z2 se são iguais as partes reais e são iguais as partes imaginárias. No exemplo 1, ele falou assim, ó, tem Z igual a W, dois complexos. Tá? O Z é 8 menos 6i e o W é x mais y. Então, vamos lá. Na primeira informação dele, ele falou, no exemplo 1, deixa eu cortar aqui, no exemplo number 1, ele disse para nós que o complexo Z, ele é 8 menos 6i. O complexo W, ele é x mais y. Pronto. E ele afirmou que Z é igual a W. Tudo bem? Se Z é igual a W, qual que é a condição para que isso aconteça? A parte real de Z é igual à parte real, de W. E é um E, tem que ser E, tá? As duas coisas juntas. A parte imaginária de Z igual à parte imaginária de W. Essa é a condição da igualdade. Tudo bem? Sendo assim, como que vai ficar a nossa história? Vamos lá? Olha que bonitinho. Parte real do complexo Z é o 8. A parte real do complexo W é o x. Pronto, achei o x. X tem que valer 8. Parte imaginária de Z é quem acompanha a unidade imaginária, que no caso é o menos 6. Tem que ser igual à parte imaginária de W, que é o y. Pronto, achei o x e o y. Simplesinho assim. Mas, Claudinha, é sempre fácil assim, não é possível. Cara, o máximo que pode acontecer é como no exemplo 2, quando eu opero com igualdade. Se dois complexos são iguais e eu tenho soma ou subtrações com variáveis, pode gerar um sisteminha.
ok? É o máximo que pode complicar. É o exemplo 2. Olha que bonitinho. No exemplo 2, eu tenho o complexo Z, esse cara aqui, ó. Bom, o complexo Z igual ao complexo W. Z tem parte real, que é x mais y. E parte imaginária, que é 2 menos 2y, é x menos 2y. O W tem parte real igual a 5 e a parte imaginária igual a menos 1. Então, por que é menos 1? É quem multiplica a unidade imaginária. Então, o que eu vou escrever aqui? A ideia desse exemplo. Ó. A parte real do primeiro igual a parte real do segundo. A imaginária do primeiro igual a imaginária do segundo. Vamos lá? Parte real do primeiro. Vou colocar aqui. Ó. Parte real de Z igual a parte real de W. E parte imaginária, IN, imaginário, de Z igual a parte imaginária de W. Olha que bonitinho. Vamos substituir, então, as ideias? Substituindo as nossas ideias aqui. Ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para poder usar mais o quadro. Então, olha o que acontece. Parte real de Z, no exemplo 2, é x mais y. Igual a parte real de W, que é 5. Parte imaginária de Z, x menos 2y. Igual a parte imaginária de W, que é menos 1. Porque menos 1 é quem multiplica a unidade imaginária. Viu que facinho? Não é simplesinho? E agora, sistema. Resolve o sisteminha. Eu lembro que eu te ensinei um método bem tranquilo para resolver sistemas com duas variáveis. O que eu faço? Por exemplo, eu quero sumir com o W, o Y, tá? Então, vou multiplicar em cima, fica de vermelhinho, de azul. Vou multiplicar em cima. Quem me atrapalha embaixo? Quem me atrapalha embaixo é o 2. E vou multiplicar embaixo quem me atrapalha em cima, que é o 1. Não foi assim que a gente aprendeu? Resolver sisteminhas de ordem 2? Não tem nem que trocar o sinal, ó, porque um está positivo e o outro está negativo. Então, como é que vai ficar o nosso sisteminha aqui? Vai ficar 2x mais 2y igual a 10. Tudo bem? E embaixo, x menos 2y igual a menos 1. Da soma é somar, né? Somei, ó, esse com esse vai embora. Sobrou pra gente 3x igual a 9, porque 10 menos 1 dá 9. Então, meu x é igual a 3. Olha que bonitinho. Achei o x. E agora, Claudinho, substituir, acho o y. Vamos pegar a primeira equação. Colocar aqui de vermelhinho no cantinho. Ó. Eu tenho a primeira equação sendo x mais y igual a 5. X vale 3. Então, 3 mais y igual a 5. Então, meu y vale 5 menos 3. O y vale 2. Claudinho do céu, é só isso? Cara, é só isso, tá? Sem sofrimento. A primeira operação da forma algébrica é a igualdade. Quando dois complexos são iguais. Quando são iguais as partes reais e iguais as partes imaginárias. E as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Como isso vai ficar difícil para mim, Claudinho? Quando gerar um sisteminha onde eu tenho duas variáveis. Ok? Se eu tiver um sisteminha com duas variáveis, resolvo o sistema e acho os critérios para que essa igualdade seja verdadeira. Tudo bem? Tranquilo? Então, não vou mais te ralar aqui, ok? E deu tempo de chegar naquilo que eu tinha prometido para vocês, que seria essa parte da igualdade, ok? Na próxima aula, vamos operar. Somar, subtrair, multiplicar e dividir, ok? A minha pergunta é, posso ficar tranquilo? O que eu disse hoje, todo mundo compreendeu? Que bom, Joãozinho. Fico feliz, fico feliz. Nath, show. Juninho, beleza, Juninho? Bia? Hoje foi fantástico. Conseguimos organizar de maneira tranquila toda essa introdução que nós brincamos aí dos números complexos. Então, na próxima aula, qual que é a nossa missão? Nós vamos começar a operar, tá? Somar, multiplicar, subtrair e dividir com esses caras. Tá ok? Lindões, eu falo para vocês sempre, né? É sempre um prazerzão, tá? Compartilhar aí, nem que seja 2 horinhas da quarta-feira com vocês à tarde, pode ir pouco, né? Mas é sempre um prazer sem tamanho, ok? Fico morrendo de saudade, mas na quinta-feira que vem estaremos juntos mais uma vez para fechar essa parte da forma algébrica, tá ok? Sem segredo, beleza? Beijo para vocês, vocês são maravilhosos, se cuidem, o que precisar,